mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo. Aqui estamos novamente e eu gostaria de compartilhar contigo hoje esse tema, hoje, dia 10 de outubro de 2021. Por que se chama graça? Bom, essa ministração de hoje, ela é dedicada a todos os abençoados e abençoadas que nos acompanham, né? E que desejam seguir crescendo no entendimento em relação aos assuntos do Espírito. Isso é muito interessante. Bem, a palavra graça é um substantivo feminino. Vamos falar da palavra graça, né? É um substantivo feminino que tem um significado no dicionário, é favor. Graça é um favor que alguém faz. Graça é uma dádiva. Sabe o que é uma dádiva? Aquilo que alguém entrega gratuitamente para uma outra pessoa. Isso é uma dádiva. Mercê, que vem a ser favor também. Mas, se nós levarmos o significado da palavra graça na sua forma teológica, né, na forma espiritual, ou seja, no que tem a ver com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito, o que significa essa palavra? Significa um dom que Deus concedeu aos seus filhos, tornando os seus muitos, né, salvos espiritualmente de graça. Pois muito bem, essa simples definição que acabei de compartilhar aqui é motivo e base suficiente para fechar de vez e lacrar com fita, né, com cadeado, todas as formas de religião existentes e abrir em seu lugar escolas de ensino sobre a nossa posição espiritual, assim como essa escola que está no ar aqui, Reconciliados com Cristo. Há algumas semanas atrás, eu ministrei aqui uma palestra chamada A Lei, a Graça e seus Contrastes. Talvez você tenha acompanhado, talvez não. Se você não acompanhou, busque aí no canal A Lei, a Graça e seus Contrastes, na qual ministração expliquei detidamente esse assunto sobre os pactos, as alianças, os contratos, os concertos, né? E eu me lembro muito bem de ter dito que cada aliança de Deus com os seus filhos, com os homens, com o seu povo, com aqueles com os quais Deus quis se aliançar, fazer o seu contrato, sua aliança, trazia consigo a posição espiritual relativa àquele pacto. Ou seja, que cada concerto de Deus com a humanidade trazia várias coisas consigo, e uma delas era a posição espiritual daquelas pessoas que viveram debaixo daquela aliança ali. Pois muito bem, o nome dado a cada aliança sugere a forma de relacionamento entre Deus e seus filhos. Por exemplo, lei de Moisés. Não é lei de Moisés, é lei de Deus dada a Moisés para que fosse divulgada para o povo de Israel. Então, era uma forma de relacionamento com Deus que foi dada a Moisés, de maneira que o povo de Israel tinha um parâmetro a seguir naquela época. Aquele pacto, aquela aliança, aquele contrato, aquele concerto entre Deus e os homens se chamou de lei dada a Moisés. Era uma aliança em que constava essa forma de relacionamento através da lei dada a Moisés. Insisto. Então, por que eu insisto? Porque eu quero chamar a tua atenção e dizer que não havia uma outra forma paralela de relacionamento com Deus que não fosse aquela forma que estava registrada na lei de Moisés. Entende? Então, aquele pacto era daquela maneira. Se alguém
quisesse saber como é que agradaria a Deus naquele tintim por tintim, tinha que consultar aquilo que dizia a lei de Moisés, porque era como se fosse a constituição de um país. Quando a pessoa quer saber quais são as normas relativas a alguma atitude, a algum procedimento naquela nação, você se baseia nas leis daquela nação. E as leis estão ali, são oriundas da Constituição. Então, a lei dada a Moisés foi a constituição do pacto imediatamente anterior ao pacto em que nós estamos agora. Por que eu estou falando isso? Porque nós vemos por aí muita gente falar da graça. Não, porque a graça de Deus, porque a graça de Deus, porque o pacto da graça de Deus, porque a igreja da graça de Deus, porque a congregação da graça de Deus, mas graça, da onde surgiu esse nome, por que esse nome, o que significa esse nome, o que é esse pacto? Então tomava-se por base, por princípio, partia-se do princípio da posição espiritual relativa. Você me entende? Como cada aliança trazia uma posição espiritual relativa àquela aliança, por exemplo, a aliança da lei dada a Moisés, eu vou repetir aqui o que tenho dito nesses últimos programas, era a posição espiritual de mortos em pecado, a posição espiritual de longe e separados de Deus por causa do pecado, era a posição espiritual de destituídos da glória de Deus, como foi o tema que falamos no domingo passado, dia 3 de outubro. Veja aí, destituídos da glória de Deus. Quem? Aqueles que estiveram lá, debaixo daquele pacto da lei dada a Moisés. Aquela era a sua posição espiritual relativa. Ali não havia ninguém que tivesse acesso direto com Deus. Ali não havia ninguém que não precisasse de um sacerdote como um intermediário entre aquela pessoa e Deus. Ali não havia nenhum abençoado, ali não havia nenhum espírito aperfeiçoado, espírito justo, feito perfeito. Ali não havia ninguém completos em Cristo Jesus. Ali não havia ninguém conduzido sempre em triunfo. Ali não havia ninguém mais que vencedores. Ali não havia isso, porque era um pacto em que estava vivo o diabo, estava com força o pecado e a lei dada a Moisés era que vigorava. Então, ele trazia essa posição espiritual. Imagina, por isso é que as pessoas, buscando uma justificação espiritual, elas cumpriam aquilo que a lei de Moisés mandava que cumprisse, a partir dessa posição espiritual. Bom, se eu estou debaixo da lei dada a Moisés e essa lei diz que eu estou afastado de Deus porque eu estou morto, estou debaixo do pecado, eu tenho que buscar uma maneira de me justificar diante de Deus. Então, o que as pessoas faziam? As pessoas sacrificavam ali, mas jamais eram aperfeiçoadas. Por isso que Paulo, quando escreveu aos Hebreus em outro capítulo, ele diz: a lei era débil por causa da carne. Por quê? Porque quando as pessoas se apresentavam para sacrificar, como a própria lei mandava, a lei não tinha força de aperfeiçoar aqueles que praticavam esse tipo de culto. Por isso é que Paulo diz que a lei não tinha os bens vindouros, tinha a sombra. Em Hebreus capítulo 10, o apóstolo diz que a lei tinha a sombra dos bens que viriam. Ou seja, se viriam, né, abençoado? No bom português, viriam significa que ainda não vieram. Viriam. Não estavam presentes ali. Então, todo mundo se submetia, porque afinal de contas todo mundo queria agradar a Deus, sim ou não? Então todo mundo se submetia a proceder e a obedecer àquilo que a lei mandava, porque era a lei, e lei é para ser obedecida. Entendeu? Lei é para ser obedecida. Não havia questionamento. Não havia, mas e se nós somos abençoados? Não, aqui você não está abençoado. Aqui você está morto em pecado. Aqui quem tem força é o pecado. Aqui você está vivo para o pecado e morto para Deus.
Isso significa estar morto em pecado. Viu que paradoxo, que confusão, né, que dá. E aqui você está morto espiritualmente, que significa adormecido espiritualmente, desligado espiritualmente. A minha casa tem energia, mas se eu meter a mão no interruptor, eu apago a energia. A energia está aí, mas está adormecida. E preciso que alguém toque no interruptor para que essa energia entre em vigor e brilhe. Então ali ninguém estava abençoado, tinha que buscar a bênção. Lá naquele pacto, os religiosos falavam assim: busca a bênção, irmão. Era lá naquele pacto. Hoje em dia não tem isso, porque não estamos mais naquele pacto. Por isso é que aquela aliança se chamou Aliança da Lei. Me entende? Porque existia uma lei que vigorava, que impunha, que obrigava. Uma lei imputada. Sabe o que é algo que foi imputado? Que foi colocado sem pedir licença. Imputou. Deus imputou a lei. Ele colocou a lei aí. Para quê? Para trazer o pecado à tona. Então, naquela época, como a lei trazia a condenação à tona, o homem, quando buscava justificação diante de Deus, tinha que pagar um preço para tudo. Para tudo tinha que se pagar um preço. Me refiro às coisas espirituais. Tinha que pagar um preço para tudo espiritual. A partir de então, todo mundo se acostumou com esse negócio de pagar preço para conseguir algo da parte de Deus. Daí é que surgiram as famosas promessas que os nossos amados irmãos católicos fazem. Você já ouviu algum irmão católico dizer: pô, meu filho nasceu com o pé torto, aí eu fiz uma promessa para Santo Agostinho para ele consertar o pé do meu filho. Não é melhor usar uma bota ortopédica? Né? Então daí é que surgiu esse negócio de fazer promessa. Eu fiz uma promessa para São Judas Tadeu, para o Flamengo ser campeão da Libertadores da América, porque São Judas Tadeu é o padroeiro do Flamengo. Eu fiz uma promessa para São Cristóvão, para ele cuidar do meu marido, porque São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas de caminhão e de ônibus. Eu fiz uma promessa para Santo Antônio, porque eu quero casar, e Santo Antônio é o padroeiro dos casamentos. E vai por aí afora essa besteira, essa sandice, essa confusão, esse engano, esse engodo, patrocinado por um sistema religioso muito forte e poderoso materialmente, humanamente, financeiramente falando, a ponto de patrocinar esse verdadeiro escárnio espiritual a que muitas pessoas por aí, leigos e indoutos, se submetem, né? Então, aquela aliança se chamou lei e todo mundo se acostumou com esse negócio de ter que pagar um preço. Daí, né, é que talvez tenha nascido aquela canção, aquele sambinha antigo que diz: laranja madura na beira da estrada, tá bichada Zé, ou tem marimbondo no pé. Essa música, ela tem uma raiz de que dá a entender que tudo tem que ser pago, porque se não for pago é porque está estragado ou é algum tipo de engano. De graça? Não, de graça ninguém dá nada a ninguém, nem Deus. Por quê? Porque aquela aliança da lei foi tão forte que ela imprimiu, eu gosto de usar essa expressão e vou repetir, no gestual das pessoas, o ter que pagar para conseguir uma dádiva. Aí não é dádiva, aí é salário. Você me entende? Então, o que aconteceu? Com a vinda de Jesus de Nazaré, há cerca de 2000 anos atrás, e a ressurreição de Jesus Cristo, porque quem ressuscitou não se chamou mais Jesus de Nazaré,
Jesus de Nazaré foi uma manifestação de Deus em forma humana para um determinado objetivo. E quando ele ressuscitou, o que diz o apóstolo? Agora ele já é Deus sobre todos, porque agora é Espírito, e Jesus de Nazaré era judeu só, ele não era brasileiro. Ele era israelita, ele nasceu lá, naquela área lá, Jesus de Nazaré. E quando ele ressuscitou, ele já não é nem brasileiro nem israelita, agora é Deus sobre todos, porque agora é Espírito. É algo que está acima, que está fora, né? É algo que está além de tudo isso aí. Então, quando ele ressuscitou, a aliança mudou. Se você me pergunta, quando foi que mudou a aliança? A aliança da lei dada a Moisés terminou quando Cristo foi pendurado na cruz, em que ele disse, está consumado, ou seja, final deste pacto. E aí começou a aliança da graça de Deus, aonde a coisa mudou, porque com a ressurreição de Cristo se instaurou a nova aliança e Deus mudou o contrato. Deus mudou o concerto. O contrato da lei dada a Moisés acabou. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e fala assim, Cristo na cruz rasgou o escrito de dívida que era contra nós, cravando na cruz. Significa que o corpo de carne de Jesus pendurado na cruz simboliza a remoção do pacto da lei de Moisés, que era contra nós. Por que era contra nós? Porque só acusava, né, cara? Não mostrava saída, só pode ser contra, né? Entendeu o que Paulo estava dizendo em Colossenses? Cristo rasgou o escrito de dívida, o que significa lei dada a Moisés. Então, ali, o contrato dado a Moisés acabou. A representação de Moisés como líder do povo em nome de Deus acabou quando Cristo foi à cruz. E começou então uma nova aliança. E essa aliança tinha que ter um nome. Como foi que Deus chamou essa aliança? Aliança da graça de Deus. Daí veio essa palavra que nós começamos a identificá-la no dicionário como um substantivo feminino, que significa um favor, uma dádiva, uma mercê. Algo que foi dado a alguém sem que esse alguém tivesse que fazer algum tipo de esforço para receber esse algo que alguém deu a esse outro alguém. Eu duvido que você não esteja entendendo o que eu estou falando. Você é inteligente? Então, como o nome já diz, graça. Graça. Enquanto no pacto da lei dada a Moisés, o relacionamento entre Deus e o homem precisava de que o homem pagasse um preço para limpar a barra, né? O homem ali tinha que tinha que limpar a barra, e para limpar a barra tinha que pagar um preço. Sempre tinha que pagar um preço para justificação espiritual. O problema e aqui cabe a palavra problema, por menos que a gente goste dessa palavra, é que ele não conseguia limpar a barra. Porque a lei, o apóstolo Paulo diz, era débil, era fraca por causa da carne. Por quê? Porque quem se apresentava para pagar o preço era um débil igual a mim, igual a você. Então isso não tinha futuro nenhum. Por isso que aquele pacto não podia avançar. Porque era um pacto em que quando iríamos pagar o preço, nos encontrávamos em debilidade carnal. Então a lei não podia funcionar de jeito nenhum. A barra nunca ficava limpa, de maneira nenhuma, porque ao sair dali continuávamos com a mesma debilidade, com a mesma carne, da mesma maneira, entendeu? Então é assim que a lei funcionava. E no novo pacto? Vamos falar do novo pacto. No que a Deus se refere, já não há dívida. Andrés, me ajuda aí, primeiro verso desse tema de hoje. Romanos, capítulo 5, verso 1. Você vai ver na tua tela, mas é bacana se você pudesse gravar isso aí. É um versinho curto, mas de grande revelação. Diz aí, justificados pela fé em Jesus Cristo, temos paz para com Deus. Aqui não está dizendo que é pelo jejum,
não está dizendo que é por pagar preço, não está dizendo que é justificado pelo sacrifício da tua mãe, como dizem no sistema religioso, né? Não está dizendo que é devido ao joelho de alguém que dobrou os joelhos e pediu muito por você, aí você ficou salvo. Não. Aqui está dizendo o seguinte: justificados pela fé em Cristo, temos paz para com Deus. Você acredita em Cristo? Eu não estou falando aqui de denominação, nem de religiosidade, nem de religião, nem de nada desses nomes. Eu estou falando aqui de você e Cristo. Você fulanito, você fulanita e Cristo. Entende? Então você é justificado pela fé naquilo que Ele fez no teu lugar. Isso é o que significa justificados pela fé em Cristo. O sistema religioso, eu não duvido. Não, nós temos fé em Cristo, mas temos que acender uma vela. Pô, cara. Não, nós temos fé em Cristo. Cristo fez, mas vamos dar uma ajudazinha. Ele pagou só 50%, vamos pagar a outra metade. Pô, cara. Eu imagino que Deus ficaria triste se houvesse alguém que fizesse essas coisas, né? O detalhe é que todo mundo se acostumou a pagar. Lembra que eu falei há pouco? Todo mundo se acostumou, porque isso ficou impresso, isso passou de geração para geração. Meu filho, você tem que fazer isso. Ah, tem que batizar o menino. Por que vai batizar o menino? Porque senão ele fica por aí perdido, tem que batizar para livrar ele do pecado original. Ah, tá. E o que é o pecado original? Eu não sei muito bem esse negócio não, mas o padre falou que tem que levar o pecado original, tem que batizar para livrar do pecado original. Ah, quer dizer que o pecado original foi o primeiro pecado, o pecado que deu origem. Quer dizer que quando Cristo veio para anular o pecado original, ele falhou, ele depende do padreco para poder batizar o menino, para livrar do pecado original. Aí você chega lá, custa quanto? Ah, que bacana, que legal. Justificado pela fé, temos paz para com Deus. O detalhe é que todo mundo se acostumou a pagar. E nesse pacto que nós estamos, aqui, é somente pela fé. Por menos que o religioso goste do que eu estou falando, a verdade é que nesse pacto aqui, essa justificação é somente pela fé. Não, você está inventando. Vamos ver o segundo verso, Andrés. Romanos 3, 28. E mais, o apóstolo da graça de Deus, que esse recebeu o pacto da graça de Deus, assim como Moisés recebeu o pacto da lei de Deus para aquela época, o apóstolo Paulo recebeu o pacto da graça de Deus para esta época. Ele começa esse verso 3:28 de Romanos falando: concluímos. O que é uma conclusão? Concluímos. Ele vem discursando anteriormente, papapi, papapá, papapi, papapá, papapi, papapá. Bem, concluímos que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras da lei. Sem batismo, sem jejum, sem penitência, sem sacrifício, sem pagar dízimo, sim, justificados pela fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei, gratuitamente. E o sistema religioso não gosta da palavra gratuitamente. Por quê? Porque como é que vai botar gasolina no avião? O motivo pelo qual muitas pessoas, nós vemos muitas pessoas pretendendo se relacionar com Deus através das obras, é porque há um sistema religioso que pretende fraudar o novo pacto. E eu afirmo, fraudadores. Por que eu afirmo? Porque ao tentarem eles dar vida àquilo que Cristo já tirou do caminho, já removeu, eles se fazem a si mesmos transgressores.
O apóstolo Paulo fala: pervertem o evangelho quando querem colocar no evangelho pecado, diabo e inferno, coisas estas que Cristo na cruz consumou. Então eu afirmo que são transgressores e fraudadores. Paulo falava outros nomes mais bonitos. Eu não vou falar, porque eu não sou o apóstolo Paulo, para ficar falando cães, mentirosos e um montão de outros nomes. Eu não vou chamar ninguém de cachorro, eu não, porque eu não estou aqui para isso, para ficar chamando o sistema religioso de é tudo igual, é o mesmo cachorro com um colar diferente. Eu não vou falar isso. Isso quem falou foi o apóstolo Paulo, porque eu vou falar com um pouquinho mais de cuidado, ficar chamando ninguém aqui de cão, eu não faço essas coisas. Então, esse pacto se chama Aliança da Graça de Deus, porque é uma aliança, né, em que recebemos de Deus, após a ressurreição, todo o favor da confirmação da nossa salvação espiritual, sem que nós colocássemos R$1, um esforço, um jejunzinho, um joelhinho, um sacrifíciozinho, uma coisinha dessa. Terceiro verso de hoje, né, Andrés? Por favor, me ajuda aí. Um aplauso para o Andrés aí, né? Romanos 4,4. Preste atenção nesse discurso do apóstolo Paulo. Ora, aquele que faz qualquer obra, qualquer coisa, qualquer trabalho, o galardão, ou seja, a retribuição, não lhe é imputado, não lhe é pago, não lhe é dado, segundo a graça, mas sim segundo a dívida. Fecha aspas. Entendeu? Se você trabalha na empresa que você trabalha, quando chega no fim do mês, o chefe, o patrão, te paga, mas não é por graça, porque ele gostou dos teus belos olhos. Ele te paga porque ele te deve. Você trabalhou, tá entendendo? Então, se alguém faz algum tipo de obra para com Deus, o galardão recebido de Deus não é pela graça, é porque aí nesse caso Deus estaria te devendo. Você obrou, você subiu a escadaria da igreja lá de joelho, então agora Deus está obrigado a te pagar o salário. Por quê? Porque você obrou. Eu fiz um jejum. Então agora Deus está obrigado a te dar esse pagamento, esse galardão. Mas não é por graça, é por obrigação. Isso não é assim que funciona. E não era assim naquela época. Já naquela época havia esse tipo de discussão, porque nós estamos lendo aqui Romanos 4,4. Irmãos, venham participar das correntes de libertação dos empresários. E aí as tuas finanças vão abrir, você vai vender muito, vai ter muito cliente e tudo mais. Porém, você tem que trazer um envelope com R$10.000 adiantado. Se você não tem, pega um empréstimo no banco, porque aí o Senhor vai honrar e o gerente vai morrer do coração e você nunca mais vai ter que pagar aquele empréstimo. Mas o importante é você chegar lá com aquele envelope cheinho e entregar lá, né? Para quê? Para que Deus abra as portas do teu negócio. Ou seja, vou ler de novo. Aquele que faz qualquer obra, o galardão não lhe é imputado pela graça, mas sim segundo a dívida. Entendeu? Portanto, há um portanto. Sempre nas minhas palestras e ministrações sempre vai haver um portanto. Porque um portanto alude a uma conclusão, né? Ele se aferra a uma conclusão. Portanto, tudo que se faz no sistema religioso em nome da graça não poderia se chamar assim, visto que lá a pessoa sempre tem que pagar um sacrifício. Quarto verso aí, por favor, Andrecito. Romanos 11:6, sabe o que diz? Diz assim, isso é para você, pare e pense. Acho que eu vou criar esse quadro aqui, pare e pense. Pare tudo, pare de lavar a louça, pare de café, pare de almoçar, pare de andar, pare de ouvir isso aí, pare e pense. Romanos 11:6, abre aspas. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Se, porém, é pelas obras, já não é mais a graça. De outra maneira, a obra já não é obra, ou a graça já não seria graça. Fecha aspas. Ou é uma coisa, ou é outra.
E como nós estamos no pacto da aliança da graça de Deus, aqui já não pode ser por obras. Da mesma maneira que se você estivesse vivendo no pacto da lei dada a Moisés, não poderia ser por graça, ali era por obras. Agora aqui já não é por obras, já é por graça. Um exemplo muito claro a esse respeito, né, é o ato de semear. Por exemplo, eu gosto muito de falar esse assunto, adoro falar isso, porque falando de semear eu estou falando de prosperidade. E falando de prosperidade eu estou falando da vontade de Deus para a vida de seus filhos, porque Deus não quer que seus filhos vivam de qualquer maneira, entende? Ele quer que seus filhos desfrutem de sua prosperidade. Prosperidade não é dos filhos, a prosperidade é de Deus na vida dos filhos. Você me entende? Então, antes da lei de Moisés, antes do pacto da lei dada a Moisés, quando ainda não era o pacto das obras, por exemplo, Abraão entregou a Deus o que lhe pareceu mais correto, segundo aquilo que estava no coração de Abraão, como forma de agradecimento. Depois você busca lá a história e vai descobrir por que Abraão estava tão agradecido que, estou tão agradecido com meu Deus que eu vou semear aqui. Aí, o que aconteceu? Veio essa aliança enxertada, imputada, chamada aliança da lei dada a Moisés, e o ato de contribuir se tornou pesado. Por quê? Porque ali era sob ameaças, intimidações. Se você não der, você está roubando a Deus. Se você não der, o gafanhoto vai comer a tua renda. Se você não der, você vai entrar debaixo de maldição. Se você não der, você tem que pagar o dízimo ali. Então, era daquela maneira. Era daquela forma. Agora, no novo pacto, aquela forma de aliança passou. E agora, a tua contribuição tem que ser, sabe como? Se você for contribuir, nunca contribua com o coração pesado, porque aí não vale. A tua contribuição deve ser com liberalidade, por entendimento e por agradecimento. Por quê? Porque aqui se chama graça, entende? Então, você já recebeu o salário adiantado. Vamos comparar isso com o salário? É como se você já tivesse recebido o salário adiantado. Deus te deu o direito à salvação. Você já é salvo. Você já tem da parte de Deus a garantia de que vai chegar àquele destino que Deus disse que você vai chegar ao destino. O detalhe é que entre você e o destino tem uma estrada, tem um caminho a percorrer. E eu vejo, lamentavelmente, muita gente percorrer esse caminho com dores e choro. E a minha função é incentivar você a mudar de atitude com base na mudança da tua mente, do teu entendimento, para que você comece a partir de então a caminhar esse caminho sem essas dores. Às vezes vai ter um chorinho, isso é normal, mas com convicção de que você não está sozinha, de que você tem a companhia de um anjo da parte de Deus o tempo inteiro, de que Cristo mora em você e não vai te abandonar, esteja você no nightclub, esteja você em casa, esteja na feijoada, esteja no pagode, esteja na praia, esteja no futebol, esteja onde você estiver, aí Deus está com você, porque este aqui é o reino de Deus, entende? Então a minha função, eu quero te incentivar a que você, se você for semear neste reino, semeie desta maneira, com agradecimento, com liberalidade, por aquilo que Deus já fez na tua vida. Porque você não deve fazer como era na época anterior. Assim como você vive hoje com convicção de que você é uma abençoada, você é um abençoado com todas as bênçãos. Você está perfeito em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Você está, por Cristo Jesus, você é sempre conduzido em triunfo. Tudo colabora para o teu bem. Ora, se você é conduzido em triunfo pelo próprio motorista, leia lá no verso. Cristo Jesus é quem é o motorista do triunfo da tua vida. Então, tudo colabora para o teu bem, né?
Tudo tem que colaborar para o teu bem. Às vezes parece que não é uma coisa boa que aconteceu, mas quando passa um tempinho você entende tudo mais claro depois, porque você vê, se eu tivesse seguido aquele caminho ali que eu fui reprovado, eu teria me dado mal depois. Então o anjo foi ali, fechou aquela porta, porque tudo concorre para o teu bem. E aí ele abriu uma outra, porque tudo concorre para o teu bem. Talvez você esteja demitido do trabalho, porque tudo concorre para o teu bem. Porque se você não jogar aquele tênis rasgado fora, o tênis novo não vai chegar, porque tudo concorre para o teu bem. Tá me entendendo, abençoado? Porque esse pacto é o pacto da graça, onde tudo já está pronto. O que você tem que fazer é sentar e ouvir e colocar em prática. Lembra de Marta e Maria? Jesus foi visitar aquela família, né, que era Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Eram amigos de Jesus. Jesus tinha amigo. Olha que coisa bacana. Jesus tinha pessoas que ele se relacionava. Pessoas comuns, normais, assim como eu, como você. Então, ele foi lá e começou a falar, porque parece que Jesus falava pra caramba. Era necessário falar pra caramba. Ele ficou 3 anos só, cumprindo aquele ministério, ele tinha que falar, né? Tudo que tinha que falar. Então ele começou a falar, Maria sentou e ficou ouvindo. Caramba, eu quero ouvir isso, está gostoso de ouvir. E Marta? Marta não, Marta era afanada. Não, e amanhã, e as contas, e os problemas? Não, porque não sei o que, não, porque que tá sol, não, que tá frio, que tá chovendo, caramba! E Jesus falou para ela, ô Marta, por que você está assim? E Marta falou para Jesus, peraí, a Maria não quer nada, fica só aí sentada, ouvindo. E, poxa, manda ela vir me ajudar aqui. E Jesus falou, Marta, você vai ficar cansada. Maria escolheu a melhor parte. Isso simboliza lei e graça. As assembleias são Marta, sabe? E a graça, você e eu, Maria. Até o nome, né? Tem a ver com muita coisa. Maria. Por quê? Tranquilinha. E Marta não podia aceitar que Maria recebesse a mesma porção, né? Se não estava fazendo nada para isso. Da mesma maneira, os religiosos hoje em dia, eles não aceitam o que nós dizemos, que nós recebemos essa porção da parte de Deus sem termos feito nada para isso. Porque, segundo eles, irmão, tem que se esforçar, irmão! É isso aí, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha curtido essa mensagem, essa palestra, essa ministração. Um agradecimento a todos vocês que nos assistiram até aqui, aí em suas casas, no seu aparelho, na internet. Fico muito feliz quando eu vejo o nosso número de inscritos crescerem. Se você ainda não é inscrito no canal, me ajude, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe nossos links, nosso canal também. Muito agradecido por aqueles e aquelas que semeiam. Temos recebido sementes da tua parte e queria dizer para você que a tua semente é que sustenta tudo isso. Esse é meu trabalho, eu espero te incentivar e te orientar espiritualmente, mas com efetividade no viver diário, senão não adianta nada, né? Tá aparecendo aí na tua tela, né, André, os nossos códigos Pix. Se você deseja semear com essa liberalidade, com esse agradecimento que eu acabei de falar, aí estão nossos códigos Pix. Caixa Econômica Federal é 21 99104 8388. E no Banco Itaú, nosso código Pix é um e-mail, margaritalon77@gmail.com. E desde já eu te agradeço por essa semente enviada, declaro abundância sobrenatural na tua vida, declaro que você colha infinitamente mais. Hoje, dia 10 de outubro, eu tenho certeza que nesse mês de outubro vai se manifestar colheita em abundância na tua vida. Mas, olha, não julgue teu dia por aquilo que você colheu, julgue teu dia por aquilo que você plantou, né? Porque se você plantar hoje, garante a colheita do amanhã. Terça-feira eu volto com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly, às 5 da tarde. Eu convido você para ficar atento, porque nós vamos colocar um vídeo aí que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida. Tudo isso eu compartilho contigo, porque eu quero que você renove tua mente, transforme tua vida. Tchau.